Bom dia a todos, meu nome é Paulo Gregório e eu vou apresentar o caso clínico de pectus scavato na reunião de hoje. Bom, nós começamos com um paciente de sexo masculino de 19 anos que chegou para nós em junho de 2017 com uma queixa de tórax deformado há cerca de 6 anos. Ele relata que houve piora desse quadro com a entrada na puberdade. Era um paciente que realizava a prática de atividades físicas e não tinha nenhuma comorbidade. Ele mesmo falava que notava uma diferença do lado esquerdo para o lado direito, sendo que no lado esquerdo ele falou que notava um maior afundamento. Diante disso, ele foi encaminhado para o nosso ambulatório via CROSS e nós solicitamos uma TT de tórax para avaliação. Essa é uma imagem inicial dele, a gente tem essa imagem do dia em que foi feita a primeira cirurgia, não está talvez muito clara, mas pessoalmente essa deformidade era maior do que parece até na foto. E aqui a tomografia de tórax dele. Bom, nós calculamos o índice de Haller para esse paciente. O diâmetro lateral era de 25,6 centímetros e o antero-posterior de 6,1 centímetros, o que dá um índice de 4,19, sendo assim considerado um pectus scavatum severo, né? Bom, então, ele retornou para nós na primeira consulta depois dessa tomografia. Como eu disse, nós classificamos ele como um pectus scavatum severo. Ele predominava, só para deixar bem claro, a queixa estética. Algumas vezes, alguns pacientes falam para nós que tem, eventualmente, alguma queixa, vamos dizer, funcional no sentido de dispneia, mas dele era só a queixa estética. E nós recomendamos para ele, na verdade, também concordou em retornar em 6 meses e fazer uso do Pectus Press. Bom, ele retornou 6 meses, 5 meses depois, na verdade, e ele falou que até notou uma melhora com o uso do colete, fazendo aumento da atividade física, mas ele manteve um desejo de cirurgia que ele já tinha expresso na primeira ocasião. Diante disso, nós optamos por fazer uma colocação da barra de Nance, um procedimento que foi feito no dia 26 de dezembro de 2017. Aqui é uma imagem do fechamento, da colocação dos curativos. Então, o tempo total de cirurgia foi de 1 hora e 15 minutos. A analgesia que nós utilizamos foi multimodal e, como rotina aqui do serviço, nós utilizamos catéter de peridural para melhor controle álgico. E, em relação à barra utilizada, foi utilizada uma barra só, número 13, com 2 estabilizadores oblíquos, como o doutor já colocaram na apresentação. Nós utilizamos essa configuração dos estabilizadores oblíquos para obter o maior suporte da barra, ele ficar mais apoiado sobre os arcos costais. Esse procedimento não teve nenhuma intercorrência. Essa é a radiografia do POI. Mais ela em perfil agora. E essa é a imagem do segundo pós-operatório. No segundo pós-operatório, o paciente já teve alta hospitalar, principalmente porque o que ocasionalmente dificulta a alta desse paciente é um controle álgico adequado, e o paciente em quase nenhum momento se queixou de dor. Também pouco utilizou a PCA. Uma queixa um pouco mais, não digo importante, mas o que ele mais queixou foi de uma constipação, e foi feito um CLICER com evacuação após a mesma. Então, por conta disso, ele teve alta no segundo PO. Bom, ele teve essa alta no dia 28/12, e alguns dias depois, 5 dias depois, 6 dias, me desculpa, depois do ano novo, ele retornou no pronto-socorro, relatando uma dor intensa após um movimento um pouco mais brusco que ele fez com o membro superior direito, e um abalamento do lado da FO esquerda. Essa é uma imagem do abalamento. E essa radiografia é realizada no pronto-socorro. Bom, diante disso, dessa imagem do abalamento e da radiografia que eu mostrei, nós optamos por realizar a reoperação desse paciente para ver o que é que tinha acontecido. E os achados intraoperatórios foram o seguinte: ocorreu uma laceração do músculo intercostal direito, teve uma protusão sem extrusão da extremidade esquerda da barra e entrada do estabilizador direito na cavidade torácica, estava na cavidade pleural o estabilizador. Essa é uma imagem da barra,
após a retirada dela. Dá para ver um pouco aqui na porção central dela, um pouco, talvez, tenha uma assimetria. E diante disso, o que nós discutimos na ocasião foi o que fazer com esse paciente, se nós deveríamos só reposicionar a barra, ou se deveria ser feita a retirada e colocação de uma nova barra em um segundo momento, em uma outra abordagem, ou retirar e colocar essa barra, mas com uma nova configuração. O que nós optamos foi por fazer a retirada dessa barra e colocação, na verdade, de duas barras, que eu vou mostrar como foi feito. Então, nós fizemos a retirada da barra de NANS número 13, e nós colocamos duas novas barras, uma número 13 e uma número 14, com 4 estabilizadores. Adicionalmente, também foi feita a drenagem torácica bilateral, com dreno tubular, e foi feito fixação dos estabilizadores entre eles, dá para ver aqui na radiografia da direita, que é pós-abordagem já do pós-operatório, não sei se fica claro por conta do contraste da imagem, mas tem um fio de aço unindo os estabilizadores, a barra superior com a inferior pelos estabilizadores, pelas extremidades deles. Essa aqui é uma foto tá um pouco girada, mas é do POI, do primeiro PO, me desculpa. E essa é uma radiografia da alta hospitalar do paciente. Vale a pena falar que ele não, apesar de ter entrado o estabilizador no hemitórax direito, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum sangramento significativo por conta desse problema. Aqui a imagem dela em perfil. E o que aconteceu no pós-operatório desse paciente? Bom, ele acabou ficando um pouco mais de tempo internado, nós acabamos sendo um pouco mais cautelosos nessa segunda abordagem. Por exemplo, o pneumotórax, né, ele não tinha nenhum pneumotórax já no primeiro ou segundo PO, mas os drenos acabaram sendo retirados um pouquinho mais tardiamente. A PCA foi retirada no quinto PO, apesar que já nos primeiros dias ele já tinha um controle álgico bom, e ele teve alta no sexto pós-operatório, no dia 9 de janeiro. Atualmente, como esse paciente se encontra? Agora que ele tenha já completado mais de 2 anos do procedimento. Ele está com uma boa satisfação com o resultado estético, ele notou uma melhora significativa no que ele se referia como afundamento, né? Ele não tem nenhuma queixa álgica, e está com programação de retirada das barras, na verdade, nos próximos meses. Aí a depender também da questão, como os doutores falaram, do contexto da pandemia. Essa é a última radiografia que ele fez, que foi realizada no começo de 2020. Dá para ver que mantém as barras ainda uma posição bem semelhante à do pós-operatório, há 2 anos atrás. E é isso que eu tinha para mostrar. Muito bem, Paulo, muito bom. E esse caso foi escolhido por 2 detalhes. Eu vou fazer primeiro um comentário, depois eu vou abrir a palavra para o doutor Miguel para ele comentar também. Esse caso fez parte do nosso protocolo, e o protocolo ele era sorteado na sala. Ninguém sabia se o paciente seria operado com o estabilizador oblíquo ou perpendicular até no momento da cirurgia. Neste momento, ele era randomizado e nós faríamos. Mas, neste caso, eu acho que não valorizamos a ideia de que ele estava com 19 anos, então, para aspectos, ele é considerado um paciente bastante rígido, ele era assimétrico, como vocês viram na tomografia, muito mais aprofundado do lado esquerdo do lado direito, e a nossa proposta era com, entre aspas, apenas uma barra, e estávamos sempre preparados para uma barra. Só para vocês terem uma ideia, quando nós começamos o serviço, nós só utilizávamos uma barra. Hoje, de 17% a 19% dos nossos pacientes, nós utilizamos na sala e fazemos esse julgamento durante o procedimento para 2 barras. Este caso, na minha humilde opinião, nós julgamos mal naquele momento,
e nós deveríamos, talvez, ter colocado já as 2 barras a princípio. Mas, Paulo, eu queria que você voltasse à radiografia inicial, a primeira radiografia, só para vocês terem uma ideia do que eu vou mostrar para vocês. Você consegue colocar na apresentação? Consigo, doutor, só um pouquinho que eu já abro, peraí. Enquanto isso, o doutor Miguel pode fazer algum comentário e depois eu volto na radiografia. Miguel, por favor. Eu queria comentar 2 coisas rapidamente. Esse caso não foi uma rotação clássica da barra. A barra permaneceu alinhada, mas ela deslizou para dentro do tórax. Já está na tela, já. Foi isso. Esse caso reforçou para nós a impressão de que os estabilizadores devem ter comprimentos diferentes. E é por isso que, nesse conjunto de material que deve ser lançado logo, nós teremos estabilizadores oblíquos de comprimentos diferentes para tentar evitar que, no movimento brusco que amplia o espaço intercostal, isso possa deslizar para dentro. A segunda ideia que vem desse caso foi o último slide da apresentação que eu fiz. Isso reforça muito a impressão da gente de que a grande maioria dos casos vai receber 2 barras e de uma maneira muito menos traumática ou invasiva do que a gente faz atualmente com uma barra só. A nossa sensação é que 2 barras será um padrão de tratamento. Ribas, me permite um comentário antes de você falar? Por favor. Aliás, nós íamos abrir para depois eu fazer um comentário. Está aberto, então... Tem a ver com essa entrada da barra para dentro do tórax. Isso pode ser um problema muito sério. A doutora Dawn Jarozelski, que tem uma enorme experiência no tratamento com barra, em conversa pessoal, ela me disse de um processo que ela estava sofrendo por um problema semelhante a esse que aconteceu com esse doente, só que a barra afundou mais no tórax e feriu a aorta. Então, isso pode ser uma complicação grave. Não vou nem dizer que, por exemplo, o fato de ser usado aí um estabilizador oblíquo possa ter facilitado porque a entrada no tórax, porque ela usa estabilizadores perpendiculares. Mas isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, as pessoas precisam ter atenção, porque a entrada da barra para dentro do tórax, principalmente a esquerda, a chance de ferir a aorta existe e é uma coisa muito grande. Isso. Paulo, volta lá na radiografia. Não, sem dúvida, mais 2 coisas que o Miguel mencionou e são importantes. Essa barra, vocês perceberam, se eu tenho certeza que se fosse, tenho certeza, é difícil de falar, mas nós temos a impressão de que se ela fosse com o estabilizador perpendicular, ela teria rodado. Ela teria rodado ou para cima ou para baixo, porque ela perdeu o apoio, né? E aqui, apesar dela ter perdido o apoio ali do lado direito, onde ela passou um pouco mais para dentro, isso que o Miguel mencionou, se nós poderíamos ter um estabilizador com uma das pontas sobrepondo uma costela, porque vocês podem ver, elas ficam perpendiculares aos arcos costais, aqui, elas ficam bem perpendiculares, e ela não rodou nem para cima nem para baixo. Ela simplesmente deslocou para a esquerda, o que dá uma ideia, assim, e para nós ficou bem claro que esse estabilizador oblíquo, ele realmente tem uma capacidade um pouco maior do que o perpendicular para manter a barra no lugar. E só para vocês terem uma ideia já de um resultado parcial que nós temos aí do nosso trabalho, um caso do estabilizador oblíquo, a barra saiu do lugar, que é este, e também um caso do estabilizador perpendicular. E neste caso do estabilizador perpendicular, a barra rodou para cima. Imediatamente, quando o estabilizador perde o apoio de um dos lados, ele roda ou para um lado ou para o outro. E geralmente o lado mais fácil é rodar para cima, né? É o mais frequente, é o que a gente tem encontrado. Então, isso só reforça o que nós temos que fazer exatamente na hora da cirurgia, como o Miguel mencionou. Nós temos que julgar a possibilidade de uma barra ou 2 barras para o melhor tratamento daquele paciente. Nós temos que julgar o melhor desenho da barra para aquele paciente e temos que ter em mãos
diferentes opções de estabilizadores, não só oblíquos, como perpendiculares, como tamanhos um pouco maiores, um pouco menores, para oferecer a melhor estabilização para o paciente. E por último, encerrando meu comentário, se por um acaso nós usarmos mais do que uma barra, sem dúvida, a possibilidade daqueles estabilizadores em ponte, com novos desenhos, menos traumáticos, de menor volume, de menor tamanho e que fixem bem os dois conjuntos, o de cima e o de baixo, vai significar um grande avanço nesse tipo de cirurgia aí para os nossos pacientes. Eu queria abrir a palavra para alguém, se alguém quer fazer algum comentário. Vamos tentar aqui, nós temos no chat 3 perguntas. Miguel, você queria comentar, então, se a doutora Letícia, ela pergunta se ainda nós continuamos a levantar o externo. Quer responder, por favor? Letícia, eu acho que a gente tem pouca experiência em levantar o externo, mas eu acho que levantar o externo é algo fundamental. Eu acho que é algo que vem para ficar nessa cirurgia, e inclusive um levantamento permanente durante a cirurgia inteira. Ou seja, o externo vai ser tracionado para cima e a barra vai ser colocada com o externo, não só para fazer o túnel retroexternal, mas as barras, uma ou duas, ou barras trançadas, colocadas com o externo levantado. Então, eu acho que o levantamento de externo é muito importante. Para nós, não foi tão importante na dissecção do túnel, porque a gente, com essa método de começar pela esquerda e avançar para a direita, aliviou bem o problema da dissecção do túnel reto external. Mas eu acho que a correção tem que ser feita com o externo levantado, aí você alivia, vê como ficou, levanta outra vez, remolda a barra e assim por diante. Mas eu acho que você está certa, acho que isso veio para ficar. Sem dúvida, para aqueles que tiverem oportunidade de ver o próximo evento internacional, mais do que 1/3 das apresentações são baseadas em técnicas e diferentes formas desse levantamento do externo. Mais uma pergunta do doutor, Lucas. Dr. Lucas pergunta quem programa se tem a ressecção da cartilagem ou se eles avisam isso no pré-operatório. O critério, Lucas, que nós usamos para isso, para fazer ou para indicar a cirurgia híbrida, são 3 critérios. O primeiro critério é a idade, né? Certamente você sabe de que a partir dos 18, 19 ou mais, o nosso recorde aqui no Hospital das Clínicas, o mais idoso que nós operamos, são de 46 anos. Então, a partir destas idades, acima dos 20, já fica muito mais rígido. A segunda é a profundidade, ou seja, o índice do Rebase ou o índice do Haller, quando ele é muito importante, como foi mostrado aí no caso acima de 4,20, 4,5, etc., nós já temos que pensar, somando idade e profundidade, já é uma somatória importante. E mais ainda, a assimetria. A assimetria é outra coisa que, se você somar, estas 3 coisas acabam indicando. No princípio, nós éramos um pouco mais contra, resistíamos, etc., mas no momento nós somos muito mais favoráveis a isso e certamente todos esses pacientes rígidos, profundos e assimétricos, eles são avisados da possibilidade de ser feita um corte anterior e fazer-se uma cirurgia híbrida. Mais um do Dr. Bibas, obrigado pelos seus comentários, realmente muito obrigado no chat. E o Dr. Eduardo Baldassari Rebes também nos brinda com a sua assistência. E o seu índice, Rebes, ele está sendo usado para fins de trabalho, sem dúvida. Ele não foi mostrado aqui na apresentação, como você viu, mas nós continuamos pesquisando e fazendo as comparações do índice das tomografias com o seu índice clínico
nos próximos trabalhos você já vai vê-lo continuar a ser mencionado. Muito obrigado pela sua participação. Então, nós estamos bem no horário. Eu queria agradecer a participação de todos, queria parabenizar Ribas, Miguel, Flávio, Paulo, das apresentações e todos pela discussão, e desejar uma boa semana a todos. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, então, para todos vocês. Até mais.